padrões dos meus pais, dos meus avós, que dinheiro não dá em árvore, que nós temos que pensar no amanhã sim, mas com muita escassez, muitas crenças limitantes. Confesso que foi muito difícil a minha vida, a vida dos meus pais, e confesso também que foi muito difícil largar ali os meus padrões, porque nós temos a tendência de respeitar ali os nossos ancestrais, né, os padrões que nós temos conosco. É muito difícil, é uma relutância, sabe? É uma briga com você mesmo. Tanto que muitas falas dizem que nós somos os nossos próprios inimigos, e é verdade. Porque muitas vezes você quer mudar. Você quer mudar de ambiente, você quer mudar de amizade, você quer mudar de grau social, mas sempre tem aquela situação que te puxa para aquele ambiente anterior. E não é fácil. Existem resistências. E para você mudar, você precisa querer, você precisa ser resiliente, porque obstáculos, eles vão aparecer. E você precisa vencer todos eles. É um obstáculo de cada vez, mas você vai precisar de vencê-los. A minha mudança financeira começou muito tarde, porém, nunca é tarde quando a gente decide mudar. Tarde no sentido que, por exemplo, alguns investimentos eu tenho que ser mais cautelosa em fazer. Eu não posso ser arrojada como os jovens, porque eles têm tempo. Se eles perderem todo o investimento deles, eles podem recomeçar quantas vezes eles quiserem. Eu não. Eu preciso investir, mas eu tenho que ter um grau moderado. Tenho que ser cautelosa, eu tenho que ser cirúrgica. Então, quando eu comecei a investir, eu comecei no formato ali, sabe, conservador. Eu fui ali para as rendas fixas, né? Porque ela é comparado à poupança, porém, ela rende um pouco mais e também traz uma certa segurança. Depois eu fui analisando outros ativos, eu fui avançando. Aí comecei a investir em ações, fundos imobiliários, comecei a investir, eu tenho um pouco de investimento em criptomoedas, porque ainda sou um pouco muito conservadora, aliás, em relação à criptomoeda, porque é um ativo muito volátil. Então, tipo assim, ele te deixa rico de uma hora para outra, mas também pode te deixar pobre de uma hora para outra também. Então, eu coloquei um pouquinho, porque, tipo assim, se você perder, foi só um pouquinho, não mexeu muito no meu patrimônio. Mas hoje eu já invisto em dólar, porque fui estudando, fui engatinhando aos pouquinhos, fui assistindo vídeo de pessoas que realmente, elas chegaram lá onde eu desejo estar, né? Sempre nós devemos ter referências de pessoas que elas chegaram lá, aonde nós desejamos chegar. Então, hoje eu invisto em moedas americanas, né, fundos imobiliários americanos, aí, ações americanas, né? Então, eu tenho uma carteira razoável, faz um ano só que eu investi. Se eu fosse levar em questões de pessoas falando, mas isso daí é só para quem tem dinheiro, investidores é só para quem é milionário, quem é rico, eu não teria a carteira que eu tenho hoje. Eu não tenho um patrimônio gigante, mas eu mandei uma mensagem para o meu cérebro, eu mandei uma mensagem para o meu subconsciente. E essa mensagem, ela é um destravar. Quando nós começamos com pequenos valores, é uma resistência, viu? Porque, olha, eu demorei uns 2 anos resistindo bravamente. Mas a partir do momento que você consegue fazer o primeiro investimento, seja ele em conta, num CDB, quando você já começa a fazer esse pequeno investimento, vira a chavinha. E aí você começa a ter uma visão mais ampliada.
em investir em ações, em investir em fundos imobiliários, e aí vai, né? Mas o que nos leva a investir nesses ativos? Os estudos. Temos que estudar, temos que analisar empresas que são resilientes. São aquelas empresas que ela resiste às crises que temos. Empresas que resistem aí a essas situações que passamos, como a pandemia, que não foi fácil. Muitas empresas gigantes, elas continuaram, sabe, ali, elas pararam de pagar ali os dividendos, né, os juros compostos, elas deram uma pausa, mas elas resistiram bravamente. São essas empresas que nós temos que ter no nosso olhar e investir nelas, porque elas balançam, mas não caem. Empresas que são as fornecedoras, né, de energias, fornecedora de água, telefone, porque querendo ou não, a gente não usa tanto telefone mais como antigamente, mas usamos aí os dados que nós não vivemos sem a internet. Mas a gente tem que investir nessas empresas que são aí perenes, empresas rígidas, que conseguem superar aí todos os caos que acontecem no mundo. Isso que eu estou falando para vocês não é uma recomendação para ninguém. Eu estou falando como eu virei a chave no investimento. Eu comecei pelo mais conservador, que é aí a renda fixa, que é comparada à poupança, porém ela rende melhor. E depois eu fui aí nos fundos imobiliários, que até aqui não pagamos impostos, me traz um rendimento todo ano, aliás, todo mês, e no anual ela dá um rendimento até que razoável, desde que você escolha ali os seus ativos, né, todo um histórico, toda uma história que aquele fundo, que aquele ativo tenha, porque a gente precisa analisar toda a trajetória. Então hoje eu me sinto assim muito feliz, porque é um avanço, foi uma virada de chave e não consigo mais parar. Isso que é interessante. Eu tive resistência a entrar para o mundo das finanças e hoje eu continuo investindo todo mês. Eu tenho um percentual, eu vou lá e invisto. Quando eu não invisto nos ativos americanos, eu invisto aqui na Bolsa Brasileira, na criptomoeda, mas todo mês ele é ali, olha, fiel, todo mês. E o que você pode fazer? Começa a se pagar. Porque os japoneses, eles reservam a 10ª parte para ele. Os primeiros 10% é para ele. É igual quando a gente vai na igreja, não sei se você é cristã ou não, mas eu como cristã, 10% é para ajudar na obra do Senhor, porque eu acredito, tá? Então, a lição dos japoneses é: reserve uma 10ª parte para você. É como se você estivesse se pagando. E esses 10%, religiosamente, você vai investindo. Investe na renda fixa primeiro. E depois você vai analisando ali os fundos imobiliários, né? Que eles são mais conservadorzinhos, tudo bem, eles têm ali a sua volatilidade, mas ele é menos arriscado, porque eles te pagam dividendo. E para uma pessoa que quer fazer uma aposentadoria, ele é excelente, porque ele vai pagando ali todos os meses ali os dividendos. Algumas ações elas pagam também, mas elas não pagam mensais, elas pagam periodicamente, mas são excelentes. É só você buscar ali umas ações boas e que ela tenha aí o histórico de resistência a situações mundiais. Meu nome é Maria, bem-vindo ao meu canal.